O Jornal do Meio-Dia está de volta e o Ministério Público Federal instaurou um procedimento administrativo para investigar as obras na rodovia MT-251, no Portão do Inferno. Essa investigação foi aberta para fiscalizar o cumprimento de condicionantes ambientais, ou seja, da lei ambiental, no trecho que corta o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. A medida, formalizada no apagar das luzes do mês passado, sinaliza uma preocupação crescente com a proteção da unidade de conservação. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o geólogo Caio Bicum. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Bem-vindo. O governo foi avisado antecipadamente que o retaludamento não daria certo lá no Portão do Inferno. Aí demorou um tempo, gastaram 10 milhões e desistiram do retaludamento. E agora? O que é que vão fazer lá? Bom, a gente estivemos conversando aqui no ano passado, né, sobre isso, inclusive. Os estudos que foram realizados, principalmente lá por uma equipe a qual eu fiz parte, lá da Universidade Federal de Mato Grosso, indicava que a obra do retaludamento não era a melhor saída e que, inclusive, ela tinha problemas muito sérios em termos de viabilidade. Isso foi demonstrado no ano passado por meio desse estudo. A gente chegou a entregar esse estudo, né, para a Prefeitura de Chapada dos Guimarães, que entregou o estudo para o governo do estado, mas o governo insistiu, né, seguiu na proposta do retaludamento. E agora, mais de um ano depois, nós chegamos nesse cenário de que foi informado que o retaludamento não vai ser possível ser realizado e hoje a população não sabe ao certo o que vai acontecer ali, né? Porque a princípio se falou num túnel, depois o próprio secretário de infraestrutura citou que não estava definido ainda um túnel, então hoje não se sabe ao certo o que vai acontecer na MT-251. O que nós sabemos é que o retaludamento, o governo já identificou, agora depois de um ano, que não tem como realizar. Apesar de muitos estudos de técnicos terem informado, como o senhor mesmo fez esse estudo, de que não seria possível. Agora, é um prejuízo material, né? Milhões foram gastos, principalmente de tempo, o comércio ali Chapada dos Guimarães, e até então o governo anunciou aparentemente que vai construir um túnel, não mais o retaludamento. Aí eu pergunto ao senhor, é a melhor alternativa? Seria a melhor obra para sanar definitivamente os problemas ali? A melhor saída sempre foi indicada por vários estudos como sendo um viaduto em cima do buraco do Portão do Inferno. Então o túnel não seria a melhor alternativa. Por quê? Por quê? Porque o túnel, ele é construído... Primeiro que o maciço ali, ele tem problemas geológicos, geotécnicos, né, instabilidades ali, que torna o túnel uma obra difícil de ser realizada. Ela pode ser realizada, mas ela vai ser cara. Por a estrada ficar mais perto do paredão, a entrada desse túnel e a saída do túnel, você precisa fazer como se fosse uma extensão do túnel para não correr o risco de ter queda de bloco. E tudo isso é uma obra que acaba demandando um volume muito grande de recursos. Mas um dos maiores desafios para a construção do túnel é como fazer um túnel, por exemplo, sem utilizar explosivos. Porque ali, como você vai utilizar explosivos naquela área, sendo que ao você fazer esse processo de dinamitar, né, de implodir uma rocha, você pode, por exemplo, levar a instabilidades em outros pontos da estrada. Então, você pode estar resolvendo num ponto e criando outros problemas. Você pode também, caso tiver movimentações muito grandes ali, chegar até a comprometer a própria via atual, então é um problema também. Então o túnel, ele tem dificuldades técnicas grandes para ser realizadas e com certeza vai demandar uma quantidade de recursos grandes. E um dos aspectos fundamentais nessa discussão é que o túnel, se ele não for feito com esses, vamos dizer, com esse cuidado para que não exista risco de quedas de bloco na entrada e na saída dele, ele não vai estar solucionando o problema. Pois é. Então, por isso que o viaduto, ele é indicado como a melhor solução, porque ele é construído longe da escarpa, longe do paredão, né? Se por acaso cair algum bloco, vai cair lá para baixo, não vai afetar a via, não tem nenhum problema de ocorrer uma queda de bloco longe das pessoas. Então, isso seria a melhor solução ali para aquele trecho do Portão do Inferno.
E essa proposta aí do viaduto, ela já foi encaminhada ao governo do estado, à Secretaria de Infraestrutura? Lúcio, existem estudos desde 2013, na época que se fazia ali aquele estudo de viabilidade para duplicação da MT 251, indicando o viaduto como a melhor alternativa. E esse estudo não foi feito por mim ou por pesquisadores autônomos, foi feito pela própria Cinfra na época. Então, existe já vários estudos anteriores que indicam o viaduto como a melhor opção. E isso não Caio Bi falando, técnicos e estudos contratados pela própria secretaria. Então o governo tem ciência disso, o viaduto pode ser feito com diferentes tipos de formas, isso aí não cabe a mim como geólogo dizer, mas sim um profissional da engenharia civil, mas você pode ter diferentes modelos, né, formas para se construir um viaduto. Mas ele com certeza do ponto de vista técnico e do ponto de vista de solução do problema de queda de bloco, de estabilidade, de instabilidade, né, naquele local, seria a melhor solução. E existe alguns pontos contrários à construção do viaduto, talvez que o governo possa alegar, muito embora questão de tempo, já estamos aí, a obra era para ter sido finalizada, estar sendo finalizada, questão de dinheiro também, já foram gastos mais de 10 milhões de reais no retaludamento que acabou sendo ali alvo de inconsistências, entre aspas, ou seja, um erro, aparentemente. Mas eu pergunto ao senhor, o viaduto sairia mais caro, levaria mais tempo que o túnel ou não, na sua visão? Depende do modelo que foi escolhido. Então é possível fazer algo até mais econômico. Depende. E mais seguro, isso é fato, né? Agora, lembrando para o telespectador que na época que se optou pelo retaludamento, a justificativa se falava que a obra ficaria pronta em 120 dias e que custaria 29 milhões e meio. A obra nem sequer foi executada a fundo e nós tivemos ali quase 10 milhões, se eu não me engano, de aditivo nessa obra. Então, veja só, aquilo que foi dito lá atrás, que o retaludamento seria a melhor opção porque era rápido e barato, não era realista, não era realístico ali, não dizia com a realidade. E o túnel, ele tem que também, se for contabilizar a construção, considerar essas muitas dificuldades que tem. Quando a gente considera dificuldades técnicas, quando a gente considera custos e tudo mais, eu tenho certeza que a opção que vai acabar sendo a melhor escolha e mais segura para a população, e é uma obra que vai durar aí séculos, é o viaduto. Então é uma solução que, por mais que talvez tenha até um custo um pouquinho mais elevado do que o túnel, por exemplo, o viaduto vai levar uma solução permanente para a população do estado de Mato Grosso. Agora tem uma outra questão aí. Depois que definir entre túnel e viaduto, ainda tem a questão ambiental para ser resolvida. Por isso que lá atrás era muito importante que tivesse sido escolhida a obra correta. Porque lá atrás, se tivesse escolhido a obra correta, agora talvez nós já estivéssemos perto da inauguração. Então, veja só, às vezes se tem a pressa em adiantar, em querer logo fazer o lançamento da obra, mas a gente precisa sempre dizer que países que executam obras rápidas, que nem a China, ou mesmo países como a Alemanha e tudo mais, eles elaboram e trabalham de uma forma muito forte os projetos, os estudos prévios, para não ocorrer igual ocorreu agora nesse caso do Portão do Inferno. Então, infelizmente, agora, isso faz parte do processo, vai se demandar ainda mais tempo para se fazer um processo de licitação, para se fazer o licenciamento da obra, para se iniciar a obra. Mas se isso tivesse sido feito lá atrás, hoje nós já estaríamos talvez próximo da inauguração ali de uma solução definitiva no caso do Portão do Inferno. Exatamente. E o que foi desmatado, as obras que já se iniciaram e assim não continuarão, elas poderão ser reaproveitadas ou não há indicativo disso até o momento? Isso depende muito da opção que foi escolhida para o local, mas com certeza várias das ações que foram feitas ali não vão ser possível de ser utilizado. E também lembrando que esse tempo que se perdeu, inclusive o tempo que agora vai ser necessário para uma nova licitação, para um novo processo de licenciamento ambiental, a população de Chapada e quem utiliza aquela via continua sendo afetado. Então, as obras públicas a gente precisa levar elas e tratar elas de uma forma técnica muito séria, principalmente obras que têm essas complicações, para que a população não saia mais prejudicada ainda. Então, precisamos ter soluções que de fato resolvam o problema.
e não, às vezes, uma pressa em só anunciar uma solução que depois vai acabar não resolvendo a situação. Nesse caso, tinha uma indicação de que o retaludamento não era a melhor opção e que não daria certo. Foram gastos lá quase 10 milhões de reais. A população de Chapada, principalmente, enfrenta um enorme prejuízo. E aí, tem como indenizar quem foi prejudicado? É possível isso na avaliação do senhor? Isso eu acho que aí tem que um advogado responder, né? Eu, como geólogo, eu consigo falar ali do processo de queda de bloco. Agora, do processo de indenização, propriamente, isso é complicado. Acho que cabe a alguém da área jurídica analisar casos como esse. Mas, com certeza, a população tem sofrido muito. E em muitos aspectos, viu, Lúcio? Eu sou chapadense, nasci em Chapada, cresci lá, tenho muitos amigos lá. Teve gente que largou a faculdade porque não conseguia vir mais para Cuiabá. Teve gente que teve problema com o emprego, teve gente que viu o eventos também deixaram tudo, arroz, o feijão, ficando mais caro, perder o emprego. Então, é preciso uma solução para esse caso. Obrigado. Definitiva dessa vez. Definitiva. Obrigado pela presença e pelas informações. Obrigada e uma boa tarde.